gente começa falando, claro, sobre a eliminação do São José. A gente não teve programa na sexta-feira, então a gente vai repercutir hoje, aqui nessa segunda, a eliminação do São José nas quartas de final do Paulista da Série A2, frustrando a torcida que achou que desta vez ia dar, mas não deu, hein, Brunão? 2-1 para a equipe do Velo Clube. São José perdeu as 3 partidas para o Velo Clube que disputou este ano. Na fase de classificação, foi o melhor jogo do São José contra a equipe do Velo Clube, né? Acabou perdendo naquele jogo, depois no jogo de ida lá, já valendo pelas quartas de final, e no jogo da volta, meio que tragédia anunciada, não deu muito certo, deu o Velo Clube e o Caio Mancha fazendo a diferença. E as 3 pelo mesmo placar, 2-1, né? Exato. Nos jogos. É uma eliminação precoce, enfim, que o Campeonato Paulista é um campeonato difícil mesmo. O exemplo disso é que dos 4 primeiros colocados que se classificaram no G8, os 4 caíram, né? Principalmente, né, tendo como os favoritos, né? A gente tinha como os favoritos aí Ferroviária e São Bento, que foram os times que caíram da primeira divisão ano passado e jogaram essa Série A2, e acabaram esses times não classificando, e o São José também, que era um dos favoritos ali, liderou boa parte do campeonato, acabou não classificando também. É um campeonato difícil, o campeonato tem dessas, o mata-mata, como a gente falava aqui, era um outro campeonato, e o São José parece que, talvez por algumas, até cisanes internas mesmo de elenco, não acabou não passando pelo Velo Clube, que não é demérito, até porque o Velo Clube é um time muito bem organizado, né, pelo Guilherme. O Guilherme vem despontando aí como treinador dos mais novos aí, vem despontando bem. Ele que já fez trabalhos com o Novo Horizontino, subindo da Série A3 para a Série A2, da Série A2 para a Série A1. Então, pode ser aí que o Guilherme consiga um outro acesso agora com o Velo Clube. Pois é, realmente aí o São José teve uma queda drástica aí no seu rendimento dentro de campo, foram 8 jogos sem vencer, né, na reta final, somando os 2 jogos das quartas de final, 5 derrotas consecutivas. Ao final do jogo, quem subiu para falar com a imprensa foi o meia Nicolas, que aliás, entre aspas, foi uma surpresa ele começar o jogo no banco de reservas. E o Nicolas, a gente pensou algumas falas justamente dessas coletivas, tanto do Nicolas quanto do Ricardo Costa. Aliás, o Nicolas, ele começa falando sobre aí a reserva no jogo decisivo. Fala aí, Nicolas. Foi uma situação que o Ricardo achou que era a melhor maneira de começar o jogo. Eu, como atleta, a minha única decisão é respeitar a decisão dele. Continuei trabalhando, não reclamei, por mais de não ter gostado, de não ter ficado satisfeito, a gente é obrigado a aceitar e respeitar as decisões do treinador e respeitar o companheiro também que está entrando, que é o mais importante. Tá aí, Brunão, foi uma surpresa para alguns, a gente comentava essa possibilidade do Nicolas ficar de fora, ele foi reserva e ele entrou durante a partida. Nas palavras do Nicolas, ele, obviamente, o jogador quer jogar, o jogador, ainda mais ele, que era meio que um titular absoluto da equipe, num jogo decisivo, ele quer jogar, mas deixou claro, respeitou a hierarquia, respeitou a opinião do treinador, que visualizou uma equipe melhor, mas, obviamente, ficou bravo de ficar na reserva, mas ressaltou, torci por quem entrou no meu lugar. Você no programa de quarta-feira falou que até na sua escalação ele não estaria. Eu achei estranho, achei que ele entraria como titular, mas no final, na escalação lá, ele não entrou como titular e para mim foi surpresa, até porque o Nicolas foi titular em boa parte do campeonato, na maior parte do campeonato, assim como foi no ano passado também, mas o Ricardo acabou optando por outro esquema, né, e tentou jogar, né, deu all-in lá, tentou uma nova formação para vencer e tentar reverter esse placar contra o Velo Clube, não conseguiu, mas o Nicolas aí acabou falando, né, que torceu para quem... E o jogador não tem, apesar dele ficar bravo, chateado por não ter entrado nesse jogo, ele tem que torcer pelo time, porque ele está nesse time inserido e caso o time conseguisse o acesso, ele também estaria nesse bolo também, né? Então é importante o jogador que está de fora torcer para os companheiros que estão dentro. Pois é, Bruno, a gente vai no pique aqui, ó. Agora o Ricardo Costa vai falar. A gente separou aí 5 falas do Ricardo Costa por ordem cronológica daquilo que foi perguntado para ele durante a coletiva. E a primeira resposta do Ricardo, ele assume a culpa do resultado da eliminação. Diz aí, Ricardo. Querendo aqui, pelo menos, assumir a culpa, né, pelo resultado, pela eliminação. E falar que a gente trabalhou bastante,
Em nenhum momento a gente deixou cair, pelo menos no trabalho, no dia a dia. Futebol tem dessas, né? Do mesmo jeito que a gente teve um pico bom, a gente não conseguiu sair da parte que a gente estava mal, né? Com os resultados, mesmo em alguns jogos indo melhor com o adversário. O Ricardo Costa também ele questionou o regulamento da Série 2. Hoje passou todos os times lá de baixo, nenhum de cima passou. E não sei, a Fórmula Disputa também fica um pouco em dúvida, porque as melhores equipes não passaram. O Ricardo também, ele, na visão dele, diz que o time não teve queda de rendimento dentro de campo. Eu acho que queda de rendimento, de resultado, nós tivemos, tá aí, não tem como negar. Mas nós somos melhor que o Linense lá, nós somos melhor que o Velo Clube lá, nós perdemos. Então, eu acho que queda de rendimento, em alguns jogos que a gente foi bem, em outros jogos a gente oscilou. Talvez a oscilação, a gente sente isso, né? E um time que não levava gol, começou a levar muitos gols. Desequilíbrio, né? Hoje, mais uma vez, 2 gols, né? Enfim, situações que a bola estava no nosso pé de novo e a gente errou. E agora 2 pontos altos aí da entrevista do Ricardo, que até botou fogo aí na entrevista. A primeira delas é que ele meio que colocou aí a culpa da eliminação do São José na conta do Meia Nicolas. Tem jogador que tem vínculo, tem jogador que não tem mais vínculo, é simples, né? O futebol tem ciclos. Quando você coloca o atleta, você não fala, por que você está colocando o atleta? Por mérito, né? Enfim, eu acho que é mérito. Sempre vai ser mérito aqui, lá dentro, dia a dia, encaixe de jogo, né? Pega o Nicolas, não encaixou o jogo contra inclusive, nós tomamos 2 gols porque o Nicolas perdeu a bola lá. Então, são situações que a gente estudou, não encaixou o jogo dele. E o Ricardo foi questionado se ele entende que ele tem competência agora, devido aos últimos resultados, se ele tem competência para seguir no comando do São José agora na Série D do Brasileiro. Sempre preparado, né? Como eu falei, nós temos aí treinadores de Série B de Brasileiro que foram eliminados hoje. Então, eu acho que é normal, acho que a eliminação é normal, né? Aí vocês podem julgar. Eu não vou condenar você a julgar, porque faz parte da imprensa julgar. Mas eu me sinto preparado, né? Trabalhei para isso, tenho vários acessos para isso, tenho o elenco na mão, posso te garantir. Cara, quem vai decidir se algo vai ser mudado não sou eu. Brunão, a gente não tem muito tempo, a gente vai falar mais durante a semana, mas essas 2 últimas falas são talvez as mais fortes da coletiva. O restante ele lamentou, aí assumiu a culpa não é só dele, obviamente, eu acho que ele tem uma boa parcela, né, ali. Ele falou que ele tem um grupo na mão, não me pareceu, até por essa aparente rusga aí com o Nicolas foi muito polido, sem puxar sardinha para um para outro. Estou me baseando naquilo que foi dito nas coletivas. O Nicolas foi bastante polido nas suas palavras e ele meio que culpou o Nicolas aí de 2 bolas perdidas e o São José acabou tomando os gols. Em relação a tudo que ele falou, o que dá para fazer de apanhado aí, Bruno? 3 pontos. Uma é sobre o campeonato, a fórmula de disputa, soa como desculpa de perdedor. Perdemos que a bola é redonda, perdemos porque choveu. O Campeonato Paulista não é ponto corrido. Já tentaram fazer ponto corrido no Campeonato Paulista, não dá emoção, não dá graça, tem que ter mata-mata. Quanto ao Nicolas, ele errou, ele estava indo bem, só que ao culpar o Nicolas dos 2 gols em Rio Claro, ele acabou errando porque você expõe o jogador, expõe o elenco e expõe até um racha, que pode ser que até que não exista, mas fica evidente para a gente, parece que teve, então fica evidente para a gente que tem alguma coisa errada que acabou acarretando a eliminação. Terceiro ponto, quanto à Série D, acho que agora é a hora de o São José tentar baixar a poeira, pensar, colocar a cabeça no lugar. Tem a Série D aí no campeonato mais para frente, né? O acesso não veio, mas também eu li muitos comentários dos torcedores, logicamente bravos, mas é um começo de SAF, um começo de trabalho, que o trabalho da SAF é de médio a longo prazo. Conseguiu no primeiro ano ir muito bem, no segundo ano começou bem, mas deu uma caída, mas também não é nada perdido, e tem uma Série D agora que tem que reforçar, trazer novos jogadores para o elenco, alguns já até saíram, o Nicolas até pode sair também, então tem que reforçar
para ter peças competentes para a Série D. Seco para você, diria Milton Neves. Ricardo Costa, você fosse o diretor de São José, Ricardo Costa permaneceria, teria uma segunda chance ou não? Manteria pelo trabalho e pelo histórico que ele tem à frente do São José. Muito bem, vamos aguardar. Eu também acho que o Ricardo Costa vai permanecer, mas na minha humilde opinião, por essa queda de rendimento que teve, eu acho que de repente poderia buscar um treinador mais da divisão, para também um diretor de futebol que conheça mais a divisão, a Série D, o mercado nacional, para tentar dar uma reformulada aí no elenco também. Claro, é uma visão olhando de fora, dentro daquilo que a gente pôde acompanhar de jogos e minimamente aí dos treinos. Mas, e o que a diretoria aceitar, a gente vai ter que a diretoria decidir, a gente tem que aceitar e comenta em cima daquilo que a gente vê. E o máximo e total respeito ao Ricardo Costa e à sua comissão. É apenas uma análise técnica e tática mediante aquilo que a gente falou, nunca em cima da pessoa, do caráter da pessoa, nem nada. Apenas análise técnica e tática daquilo que foi demonstrado dentro de campo, principalmente dos 8 jogos que não venceu. Tem mérito, sim, de todas aquelas vitórias que aconteceram antes, a invencibilidade, mas de 8 para cá o São José perdeu 5 e não vence há 8 jogos e foi eliminado de uma Série A2, tá certo? Só para deixar claro que não tem nada pessoal e eu tenho certeza que o Ricardo Alveriço ele vai entender o nosso posicionamento, tá certo?